Mas assim, Não, de mas como que tu foi parar dentro de um caça? Olha, Igor, eu sempre quis ser astronauta. Isso era um sonho de infância que eu queria converter de alguma maneira, realizar. E Pra ter certeza que a Terra é plana. isso na verdade, isso nunca foi uma preocupação minha. Isso Tá tá bom, tá bem bom. resolvido para mim. Mas eu queria me climatizar nessa coisa do treinamento de astronauta, porque, enfim, aqui no Brasil nós não temos uma escola, um Lyndon Johnson, que nem o Marcos Pontes foi lá nos Estados Unidos. Que é uma escola. Que é uma escola focada para a formação de astronautas e tudo mais, né? Então, quando o Marcos Pontes voou para o espaço, naquele momento eu falei, poxa, um brasileiro conseguiu, e eu achava que era impossível, era uma missão impossível para um brasileiro chegar no espaço algum dia. Aquilo foi um momento inspirador para mim, né, que eu capturei e falei, pô, eu já tinha largado essa ideia de ser astronauta, embora aquela coisa fica no seu íntimo, fica aqui no coração latejando, mas eu falei assim, é impossível, né, para um brasileiro, pô, não tinha a menor possibilidade disso acontecer. Quando o Marcos Pontes voou, eu falei, opa, será que existem caminhos? E aí eu passei a planejar uma carreira para poder ser astronauta. Tu viu, mas calma aí. Tu viu o que ele fez ou você definiu novos, sei lá, planos? Foram novos planos, porque o que ele fez, por exemplo, ele ingressou na AFA, estudou em Barbacena, seguiu Força Aérea, ele seguiu um caminho que era o caminho popular na época, era esse, né? O mais orgânico de se seguir a carreira de astronauta era pelo caminho militar. Só que hoje em dia as coisas estão mudando, Igor. Então, hoje, o astronauta ele já é uma carreira civil já há um tempo, mas cada vez mais está se tornando uma carreira comercial. E é aí que eu vi uma grande oportunidade, uma vez que o mercado privado está entrando na atividade espacial, na exploração. Hoje, o mercado espacial ele sobrevive de envio de satélites. Tá. E tem uns loucos, que nem o Elon Musk, fazendo loucura, né? Sim, o Elon inventando Musk, foguete que dá ré e tudo mais. o Elon Musk é o cara que entrou para criar uma disrupção nesse mercado fantástica, porque os custos eram astronômicos, né, para se levar qualquer coisa ao espaço. E ele teve a ideia de reutilizar os foguetes, que no caso chama-se boosters, né, que é onde está lá acoplado toda a engenharia, o motor, que é a parte cara, que antes se perdia, né, caía num ponto morto lá no Oceano Pacífico, que a gente chama de ponto Nemo, né? Então, peraí que tá ele cai sempre no mesmo lugar? Cai. É por quê? Eles programam para cair sempre naquele ponto do Pacífico, que é uma área que não dá merda. Entre o Chile e a Nova Zelândia tem a maior parte de espaço livre, digamos assim, né? Então, e aí a chance de dar merda, assim, serrar pra caralho o cálculo, não cai em terra firme. Não dá, a chance de cair na cabeça de alguém é minúscula, porque é realmente uma área, um campo enorme de vazio, né, de oceano. Então, ali é um cemitério de muitos foguetes ali, aquela região, né? Mas aí o Elon Musk teve a ideia de falar, pô, por que é caro? Bom, então, combustível, né? O oxigênio líquido, o hidrogênio líquido é um combustível que não se produz com facilidade. A produção é cara, a quantidade é uma quantidade limitada, porque não é em escala mundial como de automóveis e tudo mais. Então, acaba se tornando uma operação cara. Mas aí ele pensou nessa ideia, vamos reaproveitar o booster e se eu puder utilizar 5, 6 vezes, eu já estou caindo o custo absurdamente. Então, um assento que, para a gente entrar numa escala, né? O ônibus espacial americano ele custava $1 bilhão a decolagem. Para decolar? Decolar. Uma Challenger, uma Columbia, né? Era aquele grandão, inclusive o Ciência Sem Fim usa na entrada do programa, o desenho dele. Aí chegou um momento em que a NASA começou a perder verba, e teve que terceirizar com os russos, né? Que tem uma base de lançamento no Cazaquistão. Eles terceirizaram, foi Imagina essa negociação, cara. Então, imagina os caras negociando com os russos, os americanos negociando com os russos. A negociação é simples. Olha, custa $1 bilhão. Vocês fazem o mesmo por 100 milhões? Então a gente vai terceirizar com vocês. Como é
que eles conseguiam fazer por 100 milhões? A grande pergunta é, tinha o pessoal lá da comitiva americana, quando já se sabia que ia se terceirizar com os russos, um cara fez exatamente a mesma pergunta para o comitê russo. Falou assim, como assim vocês conseguem fazer o mesmo que nós fazemos? Nós gastamos 1 bilhão, vocês 100 milhões, que segurança que vocês vão dar para os nossos astronautas? E a resposta, muito famosa, é: vocês americanos investem 10 milhões numa caneta antigravidade e nós levamos lápis. Né? E aí isso aí ficou muito discutido, né, durante toda essa terceirização de programa. Na prática, eles barateavam detalhes, é isso? Sim, né? O russo ele tem uma vantagem em relação ao americano. O russo se parece um pouco com o brasileiro em termos de verba. Eles não têm verba para fazer grandes coisas. Então, eles tentam fazer grandes coisas com pouco. E conseguem. Eles são efetivos. Tanto que as espaçonaves deles têm um índice de acidentes minúsculo, menor até do que dos americanos. Então, por ser um sistema confiável, embora mais antigo, tecnologicamente falando, valia a pena terceirizar. E o Elon Musk, o que fez? Ele falou, pô, não pode ficar na mão dos russos sempre. Existe um mercado americano aqui, vamos dar um jeito disso aqui voltar para a América. E essa reutilização, que não é só com a SpaceX, a Blue Origin também trabalha assim, é uma outra companhia que é a do Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. A companhia que eu trabalho, representa, que a Virgin também já trabalha com reutilização de equipamento. Então, passou-se a utilizar esses novos projetos, né, reutilizáveis, e aí isso caiu para uma escala de, por exemplo, hoje uma SpaceX 50 milhões. Entendi. Né, o assento. Então, de 100 milhões já caiu para 50, só você... De 1 bilhão caiu para 50 milhões. E a tendência é diminuir cada vez mais ao longo do tempo. Tem espaço para diminuir? Olha, em janeiro foram 10 lançamentos de foguetes, dos quais 7 americanos e 3 chineses. Né? Do jeito que estão acontecendo as operações, e veja, mesmo esse podcast depende de uma estrutura espacial. Né? A internet também tem vários links com satélites e tudo mais. Então, do jeito que as coisas estão progredindo tecnologicamente, cada vez mais vai existir uma dependência do espaço. Né? Então, as pessoas elas não enxergam. Muita gente me pergunta, qual que é o objetivo, afinal, de ir lá para cima? Para que mexer lá com aquele lugar ali? Não deve mexer, a gente não tem que ir para lá. Eu escuto, às vezes, isso. Né? E aí eu falo assim, olha, você gosta de futebol? Ah, eu gosto. Então, geralmente, um futebol ao vivo, você está assistindo graças a um satélite lá que está propiciando a distribuição para todos os lugares do nosso país e às vezes do mundo. Que tu fosse falar que o futebol tem aplicação prática na sociedade e para o espaço não tem. Pensei que tu fosse falar isso, mas tudo bem. Não, é que na verdade assim, hoje, por exemplo, um aplicativo. Eu cheguei aqui de Waze. Uhum. E o Waze, ele tem um satélite ali que está ajudando, está vendo o tráfego, está me dizendo qual é o melhor caminho. É satélite. A gente está sendo vigiado por muitos satélites que estão trabalhando para a nossa comodidade. Então, hoje, o espaço ele ajuda muito no nosso dia a dia e muitas pessoas nem percebem, né, essa participação. E outras tecnologias também, né, tecnologias médicas, por exemplo, com esse advento do Covid, em todo lugar que você entrava tinha uma pessoa com aquele... Com um termômetro. O termômetro, né, digital ali, sem contato. Esse termômetro ele veio da tecnologia espacial, que é a mesma tecnologia que se utiliza para medir calor de estrelas, que estão a milhares de quilômetros. Né? Então, o espaço ajuda em diversas atividades que as pessoas desenvolver tecnologia para explorar o espaço desenvolver essas tecnologias tem aplicações práticas no dia a dia da gente. Muitas. Entendi. As pessoas não se dão conta, né, no calor do dia a dia. Mesmo uma operação de celular tem também a atividade espacial envolvida. Então, você está lá mexendo no teu celular o dia inteiro, o espaço, graças a alguns satélites que estão no espaço, da Vivo, Claro, né? Realizando atividades comerciais para essas operadoras.